Tudo começa no saguão da rádio, voz do povo. O lugar respirava um ar carregado de memórias. Lucas ajustava o gravador com uma expressão mista de determinação e apreensão. A chuva golpeava as janelas do prédio colonial, muito antigo. Já velho, o cheiro de mofo misturava-se a uma fragrância de incenso que não vinha de lugar algum. Era muito estranho. Por um minuto, ele se lembrava das histórias dos funcionários mais antigos que diziam que a rádio fora construída sobre os alicerces de uma antiga casa grande de escravos, onde correntes e lágrimas haviam marcado o chão. Ao passar pela recepção, Lucas notou que os quadros nas paredes, retratos de antigos diretores, pareciam acompanhá-lo com olhares fixados nele. Quando seu pé esbarrou em uma placa de mármore esquecida no canto, coberta por um pano já surrado, e foi possível ver as letras corroídas pelo tempo que dizia Casa de Comércio de Escravos. Pelo visto, era algo muito antigo que ainda perdurava por décadas. Uma placa dessa deveria ser pelo menos lá dos tempos de 1845. Que estranho, mas tudo é possível. E de repente, um arrepio subiu por sua espinha quando ele percebe palavras jogadas ao vento. Você ouve, mas não escuta. Você fala, mas não revela. A misteriosa voz ressoa como um trovão dentro de sua cabeça. E o mais estranho é que o ambiente permaneceu em um silêncio absoluto. Lucas então virou-se lentamente para ver quem havia dito aquelas palavras, quando ele fora surpreendido por uma luz dourada que não chegava a lhe ofuscar os olhos, e diante dele Exu surgia como um trovão, de traços negros, marcados por uma expressão serena, carregado com uma autoridade ancestral em seu olhar. E ao lado dele surgira um lobo negro, com olhos vermelhos que queimavam como brasas, e emitia um rosnar suave, mas de atenção. Naquele momento, a única coisa que Lucas queria fazer era correr dali, mas suas pernas pareciam pregadas no chão. Então o lobo aproximou-se, farejando suas botas, quando ele sentiu uma energia gelada subir do calcanhar. Exu ergueu a mão e um símbolo africano, conhecido como Veve de Oxóssi, flutuou no ar na sua frente. Aquela figura era muito complexa. Era um círculo com linhas que se entrelaçavam como raízes, simbolizando conexão, proteção e prosperidade. Quando Exu lhe diz: agora você é parte da ponte, a voz de Exu ecoou novamente, mas agora com um tom de ternura que contrastava com a sua autoridade inicial. Foi então que o guia espiritual desapareceu tão abruptamente quanto surgira, deixando apenas o cheiro de incenso. O lobo sumiu junto com ele, mas o símbolo no ar permaneceu por um instante, como um selo que só eu conseguia ver. Lucas, vendo aquele símbolo, resolve tocá-lo. E uma sensação de calor percorreu seu braço, espalhando-se por todo o seu corpo. Ele percebeu
que suas mãos tremiam, mas não de medo, mas de reconhecimento. Aquele era o mesmo Veve que vira em um dos livros que havia estudado e que seu mentor espiritual já lhe havia mostrado. E ele sabia que Exu era como um mensageiro entre mundos, uma ponte. Sussurrou ele, olhando a placa no canto da parede, com os dizeres em seu rodapé, entre o passado e o presente, entre o sofrimento e a libertação. Ele não sabia ainda, mas a rádio não era só um local de trabalho, mas era de fato um portal entre mundos. Então Lucas entra em um programa que iria conectar mundos. Sim, já no estúdio, Lucas se concentra. O Além do Som era seu programa de coração, onde ele contava histórias de espiritismo e cura. Mas hoje algo estava diferente. O ar-condicionado estava desligado, mas uma brisa fresca entrava pela janela, carregando o cheiro de chuva. Ele ajustou o microfone, notando que o estúdio parecia mais vivo do que nunca. As paredes, pintadas de branco, refletiam uma luz suave que não vinha das lâmpadas. Um dos produtores, chamado Júlio, ainda brincou. Está nervoso com o tema de hoje? Curupira é um assunto leve. Relaxa. Ele só protege a floresta, não assombra pessoas. E riu do comentário. Lucas deu um leve sorriso, mas seu coração batia acelerado. Enquanto ele falava, uma sensação de estar sendo observado o perseguiu. No espelho atrás dele, viu seu reflexo. Mas, por um segundo, o rosto parecia mais velho, cabelos brancos e marcado por rugas de sabedoria. Bom dia, ouvintes. Hoje vamos falar sobre a lenda do Curupira, o protetor das matas. Sua voz soou diferente, mais grave, como se ecoasse em um túnel sem fim. Júlio riu. É só o ar condicionado novo, né? Mas Lucas ouvia passos lentos, arrastados, como se alguém carregasse um fardo pesado nas costas. Então virou-se, mas o estúdio estava vazio. Era somente ele ali na sala da transmissão e o operador de áudio em outra sala. A câmera de segurança, porém, capta uma figura. Uma criança de vestido branco, dançando em círculos, seu rosto virado para o lado, revelando olhos brancos e vazios. Antes que Lucas pudesse ver de fato o que ocorria no local, seu microfone estalou e uma risada infantil, doce e sinistra, preencheu o ar. Em seguida, gemidos guturais, como de alguém sofrendo, ecoaram pelo estúdio. Isso é um efeito sonoro? Perguntou Júlio. Lucas sabia que não era. Então em sua mente ele volta a ver o Veve de Oxóssi e que agora brilhava em sua frente. Logo ele percebeu que era um sinal de que Exu estava por perto. A criança do vestido branco materializou-se diante de seus olhos e com sua mão estendida ela disse: "Eles querem falar, tio."
sussurrou a criança, completando: nos ajude. Sua voz era como o sussurro ao vento. Lucas logo diz: quem são vocês? E um dialeto em Yorubá preenche o local. O estúdio estava completamente cheio de almas que aguardavam há séculos por uma voz. Na manhã seguinte, o escritório da rádio onde Clara trabalhava estava vazio. Sua mesa, normalmente organizada com pastas e cadernos, estava revirada. Lucas vasculhou os papéis e encontrou um caderno de capa vermelha. Suas anotações eram frenéticas. Exu se materializou na noite passada. Ele disse que a rádio é um portal e as almas dos pretos velhos estão presas aqui. Precisamos libertá-las urgente. Encontre o símbolo de Oxóssi. Ele é a chave. No meio das páginas do caderno, uma foto caíra. Era de Clara sorrindo ao lado de um homem de terno branco, mas o rosto dele estava borrado, como se não quisesse ser visto. Lucas correu para a sala de arquivos. Havia pilhas de documentos empoeirados que revelavam histórias omitidas. Os registros eram de escravos enterrados no local. As cartas eram dos donos de terras que negavam a existência do cemitério. Uma fotografia de 45 mostrava a construção do prédio, com um homem de terno branco observando as obras. Na noite seguinte, sem saber qual rumo tomar, Lucas desce até o cofre da rádio, onde pilhas de fitas antigas estavam guardadas. Sua mão tremia ao encontrar uma fita com a data de 1945. Ao reproduzi-la, uma voz feminina ecoou: não construam aqui. As almas estão presas. A voz era áspera, como se viesse de um lugar distante. Em seguida, uma música de santeria, batidas ritmadas que faziam o chão tremer. O microfone começou a transmitir vozes em Yorubá. Eram cânticos de evocação, e o estúdio foi tomado por uma névoa prateada. Lucas viu seu reflexo no espelho. Seus olhos estavam agora dourados. A névoa solidificou-se em forma humana. Sim, isso mesmo, aquela névoa havia se transformado em uma mulher de vestido branco. Ela apontou para o microfone e sussurrou: eles querem ouvir. Você vai contar a eles. Lucas então focou em buscar mais informações do lugar e se concentrou no subsolo da rádio. O corredor estava escuro, mas a luz do celular revelou paredes antigas marcadas por símbolos africanos. O chão rangia sob seus pés, com cada passo que dava em direção ao desconhecido, como se o chão sussurrasse. Ao tocar uma parede, uma fresta se abriu, revelando ossos humanos e correntes enferrujadas. Uma placa apodrecida dizia: aqui repousam os que não tiveram paz. Quando Lucas é surpreendido por uma voz que disse: por que você trouxe a luz aqui? Exu me trouxe aqui para ajudar. E a mesma voz retruca: ajuda quem?
O que você tende a fazer é que você seja a voz das almas desse lugar. Ele quer que você transmita a verdade, para que as almas daqui possam descansar. Durante o programa seguinte, a energia da rádio havia acabado e a voz de Clara, de repente, surgiu no ar. Lucas, me ajude, ele me trouxe até aqui. Não consigo sair. Quando imagens de uma mulher de véu negro preencheram a câmera, ela apontou para um quadro antigo na parede. Uma senhora de olhos vermelhos. Ela era a dona da rádio original, que cometera suicídio após descobrir a verdade sobre o local. Ela ouviu vozes também, sussurrou Clara. Agora elas querem você. O estúdio começou a tremer e as paredes revelaram novos símbolos, como se a própria estrutura da rádio estivesse se transformando. Então Exu apareceu agora com uma expressão séria e disse: Você escolheu ouvir, agora ouvirá até a morte. Lucas, porém, sorriu e disse: Não é morte, é a cura. Ele então pega o microfone e começa a falar, traduzindo as histórias dos escravos e pedindo desculpas pelo passado e oferecendo um grande trabalho de libertação e encaminhamento das almas que ali estavam. No ápice daquela transmissão, inúmeras almas em forma de luz brilhante preencheram o estúdio. Exu, agora ao lado de Lucas, explicou que elas não querem vingança. Elas querem ser lembradas e voltar para o plano espiritual de luz de onde vieram. Quando, em uma fração de segundos, o espírito da mulher do quadro materializou-se, mas em vez de raiva, havia paz em seu rosto, pois ela sabia que o que estava acontecendo ali era para o bem de todos. Então, ela diz onde Clara estava desacordada em uma das galerias do subsolo da rádio. Ela então diz que Clara já estava acordada e aguardava ser resgatada por Lucas. Essa rádio era um verdadeiro ponto de acesso umbralino, coisa pesada de se ver, mas vocês conseguiram transformar em um portal de luz. Disse Exu. As paredes do estúdio revelaram ossos e correntes em suas estruturas, mas agora envoltos também em flores. Lucas percebeu que a única saída era honrar a memória dos mortos. Vocês querem ser ouvidos? Gritou ele. Então, eu vou contar. Vou contar tudo. Nesse momento, as almas brilhantes ergueram-se em um coro de gratidão e Exu deu uma gargalhada, estremecendo tudo em sua volta, e disse em um tom de felicidade e satisfação: Você já é parte do umbral, mas agora você o ilumina. Lucas, então vai ao subsolo na galeria que a mulher do quadro havia dito que Clara estava. E sim, ela estava lá, meio debilitada, mas com um sorriso no rosto e a sensação de missão cumprida. No último programa, Lucas confessa tudo. Enquanto ele falava, o estúdio estava iluminado por luzes douradas para um memorável final de libertação. E ele disse ainda que,
Esta é a última transmissão da Rádio Voz do Povo. Ao desligar o microfone, Lucas olhou para o espelho e viu seu reflexo sereno, mas agora havia uma aura luz dourada lhe envolvendo, como um sinal de agradecimento de Exu. Ele não estava possuído. Para a surpresa de todos, no dia seguinte, a rádio exibia um novo cartaz. Voz do Umbral, sintonize-se com o poder da cura. Obrigado por nos ouvir e estar sempre sintonizado em nossa rádio. Se você já sentiu a presença de uma alma que busca a paz, compartilhe sua história. Para mais jornadas espirituais, Lucas sorrira, sabendo que a rádio não era mais um lugar de medo. Era um espaço onde o passado e o presente se encontravam para curar. Se você já sentiu algo estranho em um lugar antigo, compartilhe sua história. Inscreva-se e ative o sininho para mais lendas que viram pesadelos. Deixe seu like e faça um comentário. Um abraço e até a próxima história sobrenatural.